Aí, nosso querido Dennis Rodman, que está aí nessa lista, né? O Dennis Rodman está nesta lista de defensores all-time, né? O cara que, vou te dizer assim, influenciou uma geração, influencia até hoje, é um dos caras, vou dizer assim, é um dos meus jogadores favoritos, tá? É um dos jogadores favoritos na história do que eu acompanho sobre a NBA. Colocou uma aspas fortíssima sendo entrevistado lá na Fanatics, né? Deu o que falar. A gente tem a arte aí para colocar as aspas, né? A aspa de Dennis Rodman, Marcela. Ele falou, a única. Estavam falando, ele foi perguntado sobre o LeBron James. E aí ele Uhum. fala o seguinte, né? A única coisa que ele tem sobre mim, sobre vantagem, seria o tamanho. Ele tem 2,8, eu tenho 2,1. Mas isso não quer dizer nada. Vou fazê-lo ir para o lado esquerdo o jogo inteiro, o dia todo. Vou levá-lo só para driblar com a mão esquerda. Vou fazer ele chutar aquele maldito arremesso de jump shot que não vale uma merda, não vale nada. Aquele arremesso dele. Diz Dennis Rodman sobre LeBron James, dizendo que ele seria um dos jogadores mais fáceis que ele marcaria na carreira dele se fossem contemporâneos dentro de quadra. Bom, estamos falando de um jogador 5 vezes campeão da NBA. Estamos falando de um jogador que tem 7 títulos de reboteiro da temporada. Um cara que foi 8 vezes All Defensive Team. Um cara que foi 2 vezes defensor do ano. 2 vezes All-Star, 2 vezes All-NBA. E, claro, está na lista dos 75. Um dos E outro absurdo, tá? Um assunto que não tem nada a ver com a defesa, mas esse cara precisa ter a camisa aposentada em algum lugar. Isso é fato, e ele não tem ainda. Detroit Pistons pode Concordo. aposentar, Chicago Bulls pode aposentar. Os Spurs não precisa, não. E ele jogou no Lakers, né, também, cara. Né? Então, assim, jogou uma temporada lá, mas não precisa também, não. Agora, em Detroit e Chicago, ele precisa ter a camisa aposentada. Precisa. Polêmicas à parte. Marcela Morgan. Dennis Hum. Rodman marcaria LeBron James com essa facilidade toda que ele está falando? Não existe ninguém no mundo que marcaria LeBron James com facilidade. Ninguém no mundo. Pode ser o melhor defensor que o basquete já viu. Ninguém marcaria o LeBron James com facilidade. Claro que o Dennis Rodman ia ter um impacto maior do que a grande maioria dos defensores que a gente já viu. Então talvez ele conseguisse frear um pouco, ter aquele impacto que a gente viu o Kawhi Leonard tendo lá quando o LeBron jogou contra o Spurs, aquela final. Talvez a gente conseguisse ver algo assim. Mas, pô, Rodman, sou fã. Que jogador fantástico. Tá no meu top 3 defensores da história do basquete. Mas alguém soltar a frase que o LeBron James é tão fácil de se marcar, não existe. Não existe. O cara passou por 3 eras do basquete, Fernando. 3 eras do basquete. Não teve um cara que conseguiu realmente parar ele. O mais perto disso foi Kawhi e Iguodala. E é tão absurdo os caras chegarem perto disso que os dois foram MVP das finais sem serem nem top 3 do próprio time. Só por conseguir frear o impacto do LeBron. Então, assim, essa hate. Eu acho que o Rodman, e não é a primeira vez, tá? Ele foi num programa de detector de mentiras, que perguntaram pra ele também isso. Ele falou uma frase muito parecida com essa há uns 3 anos. Mesma coisa. O LeBron é só alto. Nossa, ele não tem um tipo de move. Ele não tem uma jogada que você fala, nossa, ele tem isso na bag, ele consegue fazer. Ele não tem nada. Pra mim seria muito fácil. Ele repetia várias vezes, muito fácil. Mas não seria. Não tem como. O chat pode comentar aí. Alguém no mundo conseguiria marcar o LeBron James de forma fácil? Eu não consigo ver. Agora não sei o que você acha. Olha só, o Dennis Rodman marcou o Michael Jordan. O Dennis Rodman marcou, sei lá, pode falar grandes jogadores aí. Tracy McGrady, Penny Hardaway. Marcou, O Dennis marcou. Rodman marcou Larry Bird. O Dennis Rodman Marcou Shaq. marcou Magic Johnson. Dennis Rodman marcou o Shaq. Eu sei que é uma frase polêmica dele para chamar atenção, mas
eu complemento falando o seguinte: o Dennis Rodman seria o jogador mais difícil que o LeBron James enfrentaria na sua carreira. Eu tô só invertendo a Tá. fala. Tipo assim, o Dennis Rodman fala, ele seria o jogador mais fácil que eu marcaria na minha carreira. Eu dou um X nessa frase, mas quando eu olho para o LeBron, eu falo, Dennis Rodman seria o defensor mais casca grossa que o LeBron James enfrentaria na sua carreira. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Tô pensando aqui, o que bate com ele. Você acha que o Kawhi bate de frente nessa briga de defesa com o Dennis Rodman? Porque senão é o mais perto que o LeBron teve. Então, exato. Deixa eu só. Pensa no seguinte aqui. Quais foram os grandes defensores que o LeBron James enfrentou na carreira? Vamos lá. Kawhi. Vou até abrir Draymond uma Green. provável lista. Vou até abrir uma. Draymond Green, o próprio Tony Allen. Vamos abrir uma lista aqui, ó. Melhores. Vamos ver se aparece isso. Melhores defensores against. Pô, misturei português com inglês. Vamos ver o que vai dar aqui na minha pesquisa. Ó, uma grande lista de defensores contra o LeBron James. Kawhi Leonard, Bom. Ron Artest, Metta World Peace, Uhum. Jimmy Butler, com intensidade e força física naquele Miami ali. Beleza. Aparece André Tá. Iguodala. Foi sinistro, né? O Iguodala em Sim, cima do LeBron. foi. Né? Uma década se enfrentando ali. Talvez esses sejam os principais defensores. O Kobe, cara. O Kobe foi um grande defensor e enfrentou o LeBron durante Grande muito tempo. defensor. Uhum. Mas eu acho que o Dennis Rodman daria muita porrada no LeBron James e talvez fosse o mais difícil de Daí. fato para o LeBron James encontrar. É. O LeBron enfrentou bastante o Kevin Garnett, você lembra disso? Se tinha um confronto direto, assim, Enfrentou, defesa e ataque? enfrentou. Tem, Eu não lembro, porque sim, eu não tem, lembrava tanto do Kevin Garnett marcando ele por posição, mas agora pensando, acho que eles se enfrentaram, né? Bastante. sim. Principalmente naquele Boston Celtics ali, quando, né, há uma briga constante entre Cavs e Celtics na Uhum. Conferência Leste, tem aquela icônica enterrada do LeBron James, né, pelo lado direito contra o Celtics que ele bate e tá o Kevin Garnett, não lembro mais quem perto ali, que ele sai gritando muito como um bicho feroz assim. Então assim, ele enfrentou bastante tempo aí o Kevin Garnett. Não chegaram a tretar, eu acho, ter aquele trash talk que o Kevin Garnett. Eu não lembro de cenas de trash talk entre Kevin Garnett e LeBron James, mas ele enfrentou sim essa equipe do Celtics ali. Mas eu acho que o Dennis. Porque assim, a gente tem aquela imagem do Kawhi entrando em quadro e o LeBron reclamando, né? Do Kawhi voltando, falando: puta que merda, esse cara vai voltar aqui, vai me encher o saco. Exatamente. A gente tem essa imagem do Kawhi sendo esse grande defensor e tal, mas gente, desculpa, quem assistiu, pega aí, se tiver de bobeira, vai no YouTube e coloca assim, porra, Dennis Rodman defendendo. Bota uns highlights dele defendendo, gente. Porra, não, cara, ele pegou os maiores, os melhores. Pegou. Uhum. Ele Ele, era ele não sempre o que era, marcava ele não os. era pequeno. Pode falar. Então, ele não era tão pequeno para marcar os guards e ele não era tão grande para marcar os centers, mas ele marcava todos. Todos, todos, todos. Ele foi um dos que deu uma freada no Shaquille O'Neal, porque a gente fala que ninguém conseguiu parar ele, o Shaq no auge. O Hakim conseguiu jogar muito bem pra cima do Shaq, o outro é o Dennis Rodman, que jantava quem quer que fosse sem dó. Marcava pivôzão grande, pivô magro, jogador móvel pra caramba, jogador que arremessava de 3, que arremessava de 2, que infiltrava tudo, tudo. Também acho, achei tua frase bem boa, viu, Fê? Acho que o Dennis Rodman seria o defensor mais difícil que o LeBron ia enfrentar, com certeza. Não concordo nada com a frase do Dennis Rodman de o LeBron é fácil de se marcar, isso pra mim não existe. Não existe.
Mas eu concordo que, pro LeBron, o Dennis seria o defensor mais difícil que ele já enfrentou. Porque o mais difícil até hoje provavelmente foi o Kawhi Leonard. Teve o Ron Artest, né, que jogou muito lá no começo dos anos 2000. Acho que foi Depoy algum ano. Tem o Kevin No Garnett Lakers, Elite, aham. tem hoje o Giannis, que joga muito. Mas o Kawhi foi o que eu acho que conseguiu pegar no calo do LeBron mesmo, dele sentir, querer que o cara saísse de quadra. E pra mim o Dennis Rodman tá ainda um nívelzinho acima como defensor e reboteiro do que o Kawhi. Então acho que seria muito difícil pro LeBron. Ainda mais nessas paradas que todo mundo fala, se fosse numa regra dos anos 90. Todo mundo fica trazendo isso. Ah, se fosse lá nos anos 90, Dennis Rodman tá certo, tá? Aí já não dá pra gente saber. Mas que seria difícil pro LeBron, seria.